conhecer os meninos e trocar ideias com os meninos, né? E, num dado momento, eles me disseram que a igreja de Serra Talhada estava querendo fechar a congregação de Mirandiba, por problemas que existiram aqui com o dirigente e com membros da congregação. O pastor, que eu me recordo na época, se chamava-se Paulo Tadeu, resolveu, ele, na cabeça dele, que iria fechar a igreja em Mirandiba. E pastor, ele disse uma coisa aqui em Mirandiba, pastor, eu digo isso não para condenar, mas uma heresia que ele falou aqui, que deixou aquilo na cabeça minha e de mais 2 irmãos. Ele apontou para os irmãos que estavam sentados nos bancos e disse: a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas vocês vão terminar fechando essa porta que Deus abriu aqui em Mirandiba. E aquilo doeu em alguns irmãos. E eu não estava no dia, mas Dudu me contou isso aí, Dudu e Tito. E Heraldo, o diácono Heraldo e o diácono Lorival, que hoje é evangelista Lorival Tomé, eles começaram a conversar comigo e eles disseram: olha, rapaz, a igreja lá vai fechar, rapaz, infelizmente parece que vai ser o jeito de fechar. Aí eu digo: mas rapaz, é possível? E eu já, assim, com o pé dentro do evangelho praticamente. No domingo eu ia para a missa de manhã e à noite eu ia para o culto. Entendeu? E aquilo foi começando eu começando a me condoer aquilo, que eu via coisas na igreja católica, e quando eu ia para a igreja evangélica de noite eu via coisas diferentes. Eram antagonistas, entendeu? Se chocavam as mensagens que eu ouvia de manhã cá e à noite cá. Aí eu me recordo que quando disseram isso no mês de outubro não, no mês de setembro, aí Dudu mais Tito me contaram, disse: olha, Charlie, infelizmente, rapaz, a gente vai ter que fechar a congregação, porque Serra Talhada vai fechar. Aí contou a história que o Paulo Tadeu disse aqui. Eu digo: irmão, eles já mandaram a gente procurar uma igreja. Eu encontrei eles um domingo aqui, vindo da Assembleia de Deus. Aí eu gritei por eles, e eles vieram para a minha casa, e a gente ficou conversando na porta da minha casa. E eles me contaram isso aí, que já vinham da Assembleia de Deus. Eu digo: irmão, não tome essa decisão ainda não. Vamos fazer uma reunião para a gente conversar a respeito. Aí marcamos uma reunião para segunda-feira, para o dia seguinte. Tito, Alexandre, irmão Dudu, Rosalva, Domingos, e mais uns 3 ou 4 irmãos, que a congregação estava quase que fechada mesmo. Aí quando a gente começou a conversar, eu me recordo que Dudu usou da palavra, né, que era o membro mais velho da igreja, mais velho em atividade na igreja, né? Aí Dudu contou essa história, que Serra Talhada tinha dito que ia fechar, e que o que pastor Paulo tinha dito. Eu digo: mas peraí, então eles não fecharam ainda, tem interesse em fechar. Vamos fazer o seguinte: tem irmãos lá em Serra Talhada, tem um irmão chamado Heraldo, que vocês conhecem, que constantemente vinha dizendo que queria ajuda minha aqui em Mirandiba. E eu não sabia que ajuda era. Mas vamos fazer o seguinte: nós vamos tratar esse assunto com ele amanhã em Serra Talhada. Amanhã eu vou trabalhar, na terça-feira, e eu trato esse assunto com o Heraldo em Serra Talhada, e mediante o que eu conversar com ele, se a igreja continuar na tendência de fechar a congregação, tudo bem, eles podem fechar o prédio. Mas a congregação, pode fechar como congregação de Serra Talhada. Agora, como Batista Missionária, nós não vamos fechar. Pois é. Nós vamos continuar se congregando como Batista Missionário, mesmo que a igreja de Serra Talhada não queira mais. No dia seguinte, aí os irmãos, entendeu, os presentes no dia, criaram um novo ano. Criaram um novo ano, né? Aí, quando foi na terça-feira, eu fui trabalhar em Serra Talhada. O expediente lá começa na terça, lá na fazenda, da terça ao sábado, meio-dia. Quando eu cheguei lá, a sala de Heraldo era minha, era eu, Heraldo e Arnaldo, que nós éramos técnicos do programa de melhoramento genético de semente de cebola. E o IPA juntou técnicos da mesma área, nas mesmas salas, para poder não conturbar a vida de um, não conturbar a vida do outro. Foi uma estratégia interessante essa do chefe de Serra Talhada na época. Então, quando eu cheguei, fiquei conversando com o Heraldo e contei a reunião que nós tínhamos tido aqui. E digo: olha, Heraldo, se a igreja de Serra Talhada quiser fechar, tudo bem. Mas nós vamos continuar se reunindo em Mirandiba como Batista Missionária. Pois é. A gente nem vai correr e nem vamos mudar o nome.
Aí ele disse, pois, eu vou tratar esse assunto com outro irmão, que já disse que se a igreja fechar, ele comigo e outros irmãos dá atenção em Mirandiba. Que o irmão era Lorival Tomé, a qual nós temos uma admiração extraordinária. Tem o Lorival Tomé como uma referência, entendeu, na minha vida espiritual. Aí, quando foi no outro dia, Heraldo chegou já na quarta-feira e disse, olha, conversei com o Lorival e com outros irmãos que isso englobava-se Luiz Edmilson, irmão Carlos, a irmã Adalta, a irmã de Lorival, que eu acho que chamava-se Isaura, irmã Isaura, que já está na glória, e outras pessoas que eram um time que existia em Serra Talhada, a qual o pastor Inácio também fez parte, né, abrindo congregações, desbravando territórios ainda de grosso calibre para transformar em lugares receptivos ao Evangelho, né? E pode dizer lá aos irmãos que a igreja, nós vamos levar o assunto ao conselho da igreja. Se a igreja não quiser continuar assistindo oficialmente a vocês, nós vamos. Aí quando eu retornei para cá no final de semana, que tratei esse assunto aos irmãos, aí a alegria foi dobrada, né? E nisso já foi marcada uma reunião com a liderança de Serra Talhada. E o pastor Paulo Tadeu veio nesse dia e eu estava presente nesse dia. Pastor Paulo Tadeu, Diácono Heraldo, evangelista Lorival Tomé, e não me recordo se Luiz Edmilson também. Fizemos uma reunião, eles dirigiram a reunião e disseram, olha, a gente vai continuar com vocês. Agora vocês têm que, de alguma forma, contribuir, porque dízimo ninguém dava. Pois é. Ofertar ninguém ofertava. Serra Talhada custeava a manutenção da congregação integralmente. E disse, agora vocês vão ter que ajudar na manutenção da... pelo menos para ver se paga o aluguel. E eu me recordo, pastor Inácio, que no dia eu pedi a palavra e disse que podia confiar que a gente, a partir daquele mês, a gente pagava o aluguel. E o pastor Paulo Tadeu ainda retrucou. Será que vocês pagam? Porque já estava escaldado, de certa forma. Aí o irmão Alexandre, Dudu, disse, paga, porque eu creio no que ele está dizendo. Nós acreditamos na palavra que ele está dizendo. Se ele disse que paga, a gente paga. E como de fato, irmão, a gente começou a se congregar, continuamos a nos congregar, e eu me recordo que isso era início de agosto, que foi quando eu fiz minha decisão oficial para se tornar um evangelho. E digo isso para a glória de Deus. Eu tenho defeitos como todo cristão tem. Procuro instantemente, entendeu? Me tornar um cristão melhor, um servidor de Deus melhor. Mas eu nasci dizimista. Amém. Nasci dizimista, logo no primeiro mês eu já dizimei e levei outros irmãos a isso. O irmão Dudu também passou a dizimar, irmão Tito, a irmã Rosalva, e nós começamos a ver, entendeu, o progresso nas finanças da igreja. E a prosperidade da fidelidade, né? E a prosperidade, irmão, justamente da fidelidade, como o pastor fala e gosta de falar na igreja. Então, irmão, eu me recordo que a gente, num dado momento, eu já nasci líder na igreja. Pois é. Porque estava precisando de alguém que desse uma puxada na corda, entendeu, para poder aquela boiada... ela não se desesperar pelo mundo. E eu cheguei nesse momento, e foi aí, pastor, que eu comecei a reconhecer por que foi que Deus levou minha esposa para a Serra Talhada, me levou a conhecê-la, me levou a casar com ela, me levou a vir embora de Serra Talhada, um lugar que eu gosto demais. Entendeu? É tanto que eu estou hoje aqui, 35 anos aqui, 33 anos em Mirandiba morando, continuo fazendo diferença em Serra Talhada. E eu me recordo que depois eu reconheci por quê. Deus me queria aqui. Aí eu cumprimento a palavra, né? Tudo coopera. Tudo coopera. Deus me queria aqui para poder dar aquele grito num dado momento, para poder aqueles irmãos não se dispersarem. E quando a gente começou, irmãos, a juntar um dinheirinho e começou a sobrar, eu me recordo que eu dei uma palavra na congregação, disse, irmãos, eu vejo que é muito importante a congregação, mas Deus tem me levado a pensar em a gente entregar o prédio
e ficar se congregando em casa. Todos os dias que a gente for fazer um culto, fazer na casa de um irmão diferente. E esse dinheiro a gente economizar para o futuro. E eu me recordo que a gente decidiu nesse dia, eu levei a proposta e os irmãos aceitaram, entregamos o prédio e passamos um período economizando aquele dinheiro. E eu ainda não sabia para que era aquele dinheiro, mas eu sei que a gente juntou um dinheiro. E depois de um dado momento, a gente chegou, crescemos muito espiritualmente, se congregando em casa, porque a igreja primitiva nasceu dentro de casa e perdurou durante muito tempo dentro de casa. E a gente cresceu, pastor. Que foi nesse período que a gente, logo no final do ano, que a gente abriu a congregação de Carnalbeira, onde o pastor Inácio posteriormente foi pastorear e ficou durante vários anos e edificou ali um prédio e uma vida espiritual na vida das pessoas. Conduziu com sinceridade como é o seu modo de viver. E pastor, nós depois alugamos um outro prédio e eu digo, agora é tempo. Aí Deus me levou a pensar em comprar um terreno para construção da casa de Deus, da casa de oração. E a gente começou a procurar. Encontramos alguns que a gente viu que não dava muito certo. E a gente se achava que tinha dinheiro suficiente. 800 mil cruzeiros a gente tinha em conta. 800 mil cruzeiros, a moeda era cruzeiro. Eu digo, agora já dá para comprar pelo menos o terreno. Tratei esse assunto a Lorival e a Heraldo em Serra Talhada. Em Serra Talhada não, aqui. Eles vinham constantemente. Todo final de semana eles vinham para cá. Aí tratei o assunto, eu digo, a gente tem um dinheirinho e a gente quer comprar um terreno para a construção de um templo. Aí Lorival disse, pois pode procurar. Lorival é um homem de fé, entendeu? E de disposição e de atitude. Homem de decisão, né? Aí Lorival disse, pode procurar. E a gente encontrou esse local onde hoje está a Igreja Batista Missionária de Mirandiba. Só que era uma oficina mecânica e o prédio bastante deteriorado. Né? Teto caindo, piso não existia, reboco muito menos. Um piso baixo que a água do muro passava por dentro do prédio. Era um Deus nos acuda. Mas era bem localizado. Aí eu conversei com os proprietários, 2 proprietários, e o irmão que desejava vender, ele desejava vender para ir-se embora de Mirandiba. E eu perguntei por quanto eles davam aquele prédio caindo, prédio não, aquele terreno. Mas era no centro da cidade. Perguntei por quanto eles vendiam aquilo. Ele disse, a gente vende por 800 mil cruzeiros. Aí eu... a gente tinha os 800 mil, passava de 800 mil a nossa poupança. Aquele dinheirinho que Deus mandou que a gente guardasse, que a gente não sabia para quê. Aí a gente... voltei para casa e liguei para Lorival Tomé. Nessa época eu já tinha um telefone em casa. Estava rico, pastor. Tinha um telefone, foi meu pai que me deu o telefone. Aí liguei para o diácono Lorival Tomé. Contei a ele a história, que era um prédio que tinha no centro da cidade, que com pouca coisa a gente entrava para dentro dele. Deixa que o prédio não existia, só existia as paredes do lado. Aí Lorival disse, pois pode comprar. Que se a igreja não pagar, eu pago o resto. Vou levar para a igreja. Vocês têm quanto? Eu digo, a gente tem para gastar aqui 500 mil. Só que a gente tinha mais, mas eu não quis botar o dinheiro todo para a gente não ficar liso. Porque precisava de outras despesas, né? Aí ele disse, pois pode comprar, chato. Que se a igreja não pagar, Lorival Tomé paga. Aí eu saí da minha casa, chamei Alexandre, irmão Dudu, fomos lá na casa dos proprietários. Aí eu disse, nós viemos aqui para conversar sobre o prédio lá de vocês. Aí sim, aí, como é? A gente fica com o prédio. Agora, nós vamos lhe dar 500 mil cruzeiros hoje e 300 mil cruzeiros no dia da escritura. Aí eles disseram, está feito o negócio. Fui para o banco com o Alexandre, sacamos 500 mil cruzeiros, trouxemos, entregamos a ele, fizemos um recibo. E a palavrão, quando foi no domingo, Lorival Tomé chegou para visitar a congregação. Aí, quando terminou a escola bíblica dominical, disse, agora vamos lá verificar o prédio. Aí fomos verificar o prédio. Quando chegamos lá, pastor, que Lorival entrou, que viu a desgraceira que estava no prédio, aí disse, mas você não me disse que o prédio estava faltando tantinho assim de coisa para vocês entrar para dentro dele? Sim, Louro. Eu disse a você que estava faltando pouca coisa, é só derrubar e fazer de novo. Aí Lorival achou muita graça
E foi realmente graça dentro da Igreja Batista Missionária em Serra Talhada. E eles começaram a investir aqui, investiam de lá e a gente ajudava cá e construímos a primeira parte do prédio que está ali, onde hoje a gente está utilizando. Bênção de Deus, né? Então, meus queridos ouvintes, nós estamos ouvindo aqui, conversando com o Dr. Charles Cabral, evangelista hoje. Veja a história de vida, o que Deus fez na sua vida e continua fazendo. Meu irmão, tem uma experiência assim que marcou a sua vida e pode partilhar com a gente que nos acompanha por esse mundo todo? Irmãos, a gente ao longo da nossa história, a gente teve muitas experiências, tivemos muitas experiências boas. E assim, e tivemos experiências de Deus falando conosco através de sonhos. Eu me recordo no começo da minha vida evangélica, logo assim que eu me converti, eu contei ao diácono Heraldo que eu estava juntamente com ele num local alto, e naquele local alto vinham uns carros novos e reluzentes e desciam aquela ladeira, entendeu, em procura de um lago. E na descida daquela ladeira, a gente estava na parte mais alta, os carros vinham, subiam e desciam ali, em desembalada carreira. E ao descer, iam saltando suas peças, iam perdendo a cor, iam caindo paralamas, para-choques, arranhões que iam aparecendo, pneus, até quando entravam dentro daquele lago d'água. E estava ele e Heraldo sentados observando aquilo. E aqueles carros, quando entravam dentro daquele lago, todos machucados, sem paralama, sem para-choque, arranhados, sem pneus, sem rodas. E quando entrava dentro daquele lago de águas limpas, não vou dizer cristalino, mas eram águas muito claras, quando entravam, daqui a pouco aqueles carros saíam novinhos e reluzentes novamente. E eu no sonho ficava curioso com aquilo que acontecia, que a gente presenciava. Eu virei para Heraldo no sonho, aí eu disse: Heraldo, eu vejo esses carros descendo aqui, que você também está vendo, e não estou entendendo, eles perdem tudo na descida, que se quebram todos, se machucam, perdem as peças, e quando entram dentro daquela água, saem novinhos de novo. O que isso significa? Aí Heraldo no sonho disse: olha, Charles, esses carros novos que chegam aqui e descem, novinhos, que descem se despedaçando, isso é um homem. O homem nasce novinho, entendeu, sem pecado, aí começa a pecar e começa a perder a sua genuinidade com Deus, começa a perder a identidade com Deus, vai perdendo os atributos de Deus na sua vida, e até chegar na água que é Jesus Cristo. E quando entra na água que é Jesus Cristo, que aceita Jesus Cristo, e que sai daquela água com o carro novinho novamente, aqui somos nós no novo nascimento. Amém. Quando aceitamos Jesus Cristo. Essa experiência, pastor, eu considero, entendeu, uma das maiores experiências que eu tive na vida cristã. Pois é. E experiências na vida material, a gente tem muitas para contar, de pessoas que a gente abençoou. Hoje mesmo a gente abençoa 43 famílias aqui em Mirandiba, na nossa profissão. Como eu disse, a gente ia chegar até Mirandiba. Trabalhei a primeira vez por 2 anos aqui em Mirandiba, de 88 a 90, voltei para Serra Talhada. No ano de 94 eu voltei novamente para cá, fiquei até 31 de dezembro na Ematé, 31 de dezembro de 96. Em 98 eu fui para o programa do café, fiquei um ano no programa do café. Em 2005 eu vim para aqui, para Mirandiba, fiquei secretário de Agricultura por 3 anos, aqui do município. Voltei para Mirandiba em 2008, em janeiro de 2008. Fiquei lá no IPA até janeiro de 2019. Os últimos 20 anos trabalhei com melhoramento genético de bovinos, mais precisamente na raça Guzerá. O IPA hoje tem um plantel da raça Guzerá, de bovinos Guzerá, que segundo
um técnico da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, de Uberaba, em Minas Gerais. Eu visitei Uberaba, a meca do Zebu, que é chamada no Brasil, Uberaba, e tive na ABCZ. E lá convidei o Dr. Lauro Fraga para nos fazer uma visita em Serra Talhada, para conhecer a raça guzerá de Serra Talhada. E ele veio, e quando eu mostrei o gado a ele, ele virou para mim e disse: olha, Charles, vocês têm aqui gado para participar de qualquer exposição no Brasil e serem vitoriosos. Mas eu quero dizer, pastor, que nós pegamos o gado guzerá do IPA de Serra Talhada em março de 1999, março de 99, e ficamos até janeiro de 2019. Pegamos esse gado, que as vacas melhores de leite davam de 3 a 5 quilos de leite. E quando eu saí, eu deixei vaca produzindo 17,5 quilos de leite. Que maravilha! Isso foram melhoramentos que a gente conseguiu fazer dentro da fazenda e consegui trazer o gado guzerá de Serra Talhada para ser um dos gados mais cobiçados do Nordeste do Brasil. Essa é uma experiência, essa é uma experiência profissional, pastor, que a gente teve e que a gente tem como legado. A gente pode até não ter o reconhecimento, mas a gente sabe o que a gente fez e sabe que o que tem lá hoje é cobiçado por muitos criadores nordestinos. Maravilha. O senhor hoje é um homem feliz? Graças a Deus, pastor. Eu continuo sendo um homem feliz. Porque eu fui uma criança feliz, fui uma criança bem cuidada, de muitos amigos e de poucos inimigos, apesar da família. Pois é. Que a gente procurou sempre não se envolver nas questões de famílias e por isso estamos aqui preservados e com amor, fé e gratidão a Deus, como está escrito ali nos seus quadros. Graças a Deus. Tem muitos evangélicos na família? Começou por mim, pastor. Pois é. E depois, posteriormente, veio uma irmã persiana, a mais nova. Começou pelo mais velho, eu com 58 anos hoje. Depois passou para a irmã caçula, persiana. Depois a segunda encostada a ela, Pérsia. E os maridos e os filhos e as filhas delas são evangélicos também. Depois em seguida a minha outra irmã, que é a segunda depois de mim, Perla. E depois minha mãe. E eu tenho na conta já falta meu irmão. Pois é. Mas o tempo dele está chegando. Verdade. Se sente um homem realizado? Realizado demais, porque digo para o irmão que o irmão me conhece, nós nos conhecemos já há mais de 30 anos e profissionalmente eu sou um homem completamente realizado. Tão realizado que resolvi encerrar minha carreira de homem público em Mirandiba. Janeiro faz 2 anos que estou aqui em Mirandiba e tenho pretensões de, num futuro muito breve, eu encerrar minha carreira de homem público na vida profissional, trabalhando para os outros, trabalhando para a sociedade, mas continuarei sendo um criador e empregando tecnologias naquilo que faço. E realizado pela família que tenho, entendeu? A esposa, meus filhos, já tenho uma neta. Pois é. E realizado também por ser um homem de Deus e por ter me congregado durante esses 35 anos, que fiz no dia 11 de agosto desse ano. Faço aniversário com a fundação da congregação, da igreja, e com a inauguração do templo, que nós inauguramos em 11 de agosto de 1992. Simultaneamente são 3 aniversários. Sou feliz porque me congrego desde então, os 35 anos, na Igreja Batista Missionária de Mirandiba. Porque a forma moderada, apesar de sermos fiéis ao que está escrito, mas a Igreja Batista Missionária é uma igreja moderada e que sabe tratar os seus fiéis com moderação.
e daqui para a glória de Deus. Esse é o nosso papel. Qual o recado que o senhor deixaria para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando dentro desse momento que estamos vivendo, do Natal? Eu quero deixar uma mensagem, meus irmãos, meus amados que nos ouvem. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas e no momento que acontece, a gente não compreende. A forma como eu vim para Mirandiba, saí do meio da minha parentela lá em Serra Talhada, minha mãe, meus avós, meus irmãos. Eu era rindo de família também, ajudava ainda hoje. Eu sou uma pessoa voltada para a família, mas eu era um alho forte, um esteio forte na vida da minha família lá em Serra Talhada. E eu deixei minha parentela e vim para cá, para Mirandiba, e só depois que eu me tornei evangélico, muito tempo depois, foi que eu fui compreender que Deus tinha um plano em me levar a conhecer a minha esposa, levar a minha esposa para a Serra, fazer-me conhecê-la, fazer com que eu casasse com ela e vim embora para Mirandiba. Deus tinha um plano que eu só compreendi depois. Então a mensagem que a gente deixa para você que nos ouve é que muitas coisas irão acontecer e muitas coisas talvez você poderá até considerar coisas ruins que possam estar acontecendo na sua vida, ou possa vir a acontecer, mas fica tranquilo, que Deus tem um plano em tudo. Eu me recordo de um sábio homem que me ensinou muito, Antônio Alves de Carvalho, meu sogro. Ele dizia: meu filho, fique tranquilo, quando você estiver no ruim, estiver passando por uma dificuldade, fique tranquilo, que o bom está bem pertinho. Quando você menos esperar, o bom chega e toma o lugar do ruim. Agora, quando você estiver no bom também, continue fazendo bem, né? Porque o ruim também muitas vezes está perto de você e a qualquer momento poderá lhe acometer. E eu, trazendo isso à luz da palavra, à luz da Bíblia, a gente deve sempre esperar em Deus. Quem espera por Deus não cansa. Eu sou um homem, eu me considero um homem de fé. Amém. E tenho uma felicidade de conviver com homens de fé. O pastor Inácio é um homem de fé. Tive o privilégio de ser discípulo de Lorival Tomé, de Heraldo, de Luiz Edmilson. Esses homens me estimularam a leitura. Naquela época, há 35 anos atrás, a Igreja Batista Missionária estava vivendo um momento de leitura da Palavra de Deus nos livros de Kennedy Hayden, um americano extraordinário que escreveu coisas absolutamente maravilhosas. E a gente cresceu muito naquela época. Então, amado, não se desesperem, porque muitas coisas poderão estar acontecendo na sua vida que futuramente você vai entender aquilo que você não vê hoje. Muitas vezes você está vendo as coisas como eu via com os olhos materiais, e hoje a gente está vendo as coisas mais com olhos espirituais. E lembrar que o Natal é uma passagem que transformaram comercialmente para trazer um bom velhinho de barba branca e de roupas vermelhas para tomar o lugar de Cristo, mas te lembra que o Natal é para comemorar o nascimento de um homem pobre e que foi sacrificado por pregar a salvação, igualdade social, igualdade racial, e pregar que ele era o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Verdade. Tem 3 minutos para o senhor fazer agradecimento a pessoas que o senhor queira fazer. Eu quero agradecer ao pastor Inácio, ao pessoal da Rádio Mirandiba, aos irmãos que nos convidaram. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês. Fico feliz, irmão, em estar trabalhando em Mirandiba mais uma vez. Dessa vez para a gente encerrar o nosso período de, hoje, quase 40 anos de repartição pública. Fiz 58 anos agora no dia 18. Agradecer as pessoas que tiveram paciência comigo, minha mãe, meus avós, todos aqueles de minha família que neles eu me espelhei. Meu avô foi para mim um grande espelho de vida, de homem de opinião, de homem de falar a verdade. Agradecer a minha esposa, meus filhos, a família que tenho, agradecer a Deus por isso. Agradecer a Deus, pastor Inácio, porque o irmão está aqui. Jamais